próximo, por favor. Diz: glória somente a Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você pudesse acompanhar em Isaías 43, 7. E nós vamos encontrar algumas verdades importantes hoje, irmãos, que nos ajudarão a entendermos a Escritura de uma forma generalizada. Em Isaías 43, 7, a palavra do Senhor diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Amém? Está ali no quadro, irmãos. Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Os que eu criei para a minha glória. Amados irmãos, você foi criado por Deus. Você acredita, que entende? Irmãos, há pouco na escola dominical nós estamos a fazer aquela brincadeira ali. O José está a fazer aquela brincadeira ali com a criação. Mas se nós entendemos que nós fomos criados por Deus, e nós entendemos que somos criaturas de Deus, criados por Deus, ainda mais nós, humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, entenda por favor o que diz este versículo em Isaías 43, 7. Aqueles que Ele criou para a sua glória. Hoje iremos falar, e estamos falando, e estamos tentando chegar a um entendimento sobre a glória de Deus. A glória de Deus que tem sido, muitas vezes, posta de lado e não tem sido priorizada. E eu gostaria, irmãos, que nós fôssemos rapidamente, amém? E pensando que fomos criados para a glória de Deus, eu queria que nós analisássemos Gênesis 2,15, na criação do homem, no início. Fomos criados para a glória de Deus, amém? Em Gênesis 2,15, a palavra do Senhor diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E deixa quebrar aqui um erro grave que muitas vezes nós pensamos. A gente fica com aquela ideia que Deus criou o jardim do Éden para o homem. Deus criou o jardim do Éden perfeito, com todas as coisas extraordinárias, no original, na origem da criação de Deus, de uma forma perfeita e completa, porque Deus estava a procurar, a criar o melhor que Ele conseguia para o homem estar bem, focado no homem. Não, amados. Em lugar algum da Escritura você vai encontrar isso. Nós somos criados perfeitos, sem pecado. É o objetivo de Deus, claro, a felicidade humana. É o objetivo de Deus que o homem vivesse bem, com certeza, mas tudo isto foi criado para a glória de Deus. E o facto de Deus pôr o homem no Éden, no jardim do Éden, no jardim que Ele criou, foi para quê? Para Ele o lavrar e o guardar. E isto é antes da queda. Irmão, está comigo? Isto não tem nada a ver com o pecado. Isto é antes da queda. Ele coloca o homem no jardim para ele cuidar do jardim. Para quem? Para Deus. O homem é colocado no jardim do Éden como um mordomo para cuidar do jardim, para tratar... Lembra que depois ele até foi posto fora do jardim? Recorda? Depois da queda, o que aconteceu ao homem? Foi posto fora do jardim. Se o jardim fosse para o homem, fosse do homem, ele continuava lá. Deus criou todas as coisas, em primeiro lugar, para a sua própria glória. Obviamente, por consequência, adicionando ao contexto, se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus e é a coroa da criação, e tem a imagem de Deus nele, é claro que Deus quis que o homem estivesse num lugar aprazível, onde ele pudesse cuidar daquilo que Deus deu, em que a glória era para Deus, mas sim o homem se sentia bem, com certeza. É claro que sim. Mas desde a criação, a razão da criação, tudo o que está em volta nas Escrituras, aponta para a glória de Deus. O maior erro que nós cometemos hoje, irmãos, é quando nós lemos um texto bíblico, seja ele qual for, e nós retiramos desse texto a ideia da glória de Deus e pomos a glória em nós. Se você ler a Escritura completa,
e tirar da sua mente, do seu entendimento, a glória de Deus, e Deus glorioso, e Deus maravilhoso, extraordinário, que criou todas as coisas, você tirar da sua mente isso, você focar a Escritura e direcioná-la para si, você vai construir uma ideia completamente errada das Escrituras. E você consegue fazer isso. E começa já na criação. Não tira a glória de Deus de momento nenhum das Escrituras e não tira muito menos de quando Deus nos criou. E com o objetivo que nós fomos criados. O objetivo pelo qual Ele pôs a imagem e semelhança dele próprio em nós. Era que a glória pertence a Deus, sempre pertenceu a Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém, diz as Escrituras. Amados, os reformadores, especialmente neste caso Martinho Lutero, trouxeram e fundamentaram os princípios bíblicos ensinados por eles em 5, né? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e o último que estamos estudando hoje é somente a glória de Deus. Irmão, e isto é algo que desde a criação do Éden até ao final da eternidade, nada existe a não ser como principal objetivo para que o nome de Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. No segundo ponto, Tiago, por favor, o próximo slide, nós vamos analisar, lembra que nós sempre que analisamos até agora os vários pontos destes princípios fundamentais da reforma, nós sempre analisamos a questão da salvação e a questão da permanência da vida cristã. Amém? E nós falámos que éramos salvos pela palavra pregada, éramos salvos pela fé, éramos salvos pela graça sois salvos por meio da fé. Recordam-se, irmãos? Éramos salvos por Cristo. E depois nós falámos em permanecer em Cristo, permanecer na fé, permanecer na graça. Amém? E agora com a glória de Deus não é diferente. A palavra do Senhor diz em João 17, 1-6, Jesus falou assim e levantando os seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne para que dê vida eterna a todos quantos lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu me destes e guardaram a tua palavra. Neste texto, amados irmãos, de João 17, 1-6, nós encontramos a palavra glória diversas vezes. E é repetido a palavra glória ao longo do texto, sendo que Jesus está a orar pelos seus discípulos, amém? Está a orar pela igreja. E ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Irmãos, deixa eu falar o seguinte. Um dos maiores erros que nós cometemos hoje, doutrinariamente, e se estamos a falar da reforma, é porque alguém, em 1517, descobriu e entendeu que havia um desvio grave à questão, aos ensinos bíblicos, aos princípios divinos, e hoje vivemos um grande desvio aos princípios divinos, porque começamos por tirar a glória de Deus na criação, criando uma ideia de que Deus criou um jardim perfeito para o homem se ter prazer nele. Irmãos, não é mentira, mas é meia verdade. Meia verdade é uma mentira. Deus fez isso para que o nome dele fosse glorificado e o jardim manifestava a glória de Deus na criação, porque a palavra do Senhor diz que até pela criação Deus se revelou aos homens. O segundo erro que nós cometemos é quando nós tiramos a glória de Deus da cruz. Não tire a glória de Deus da cruz. Jesus morreu em meu lugar pelos meus pecados para que eu fosse salvo. Eu compreendo, está correto, mas continua a ser uma meia-verdade. E Ele morreu pelos meus pecados, Ele se entregou em meu lugar. O seu sangue vertido na cruz do Calvário me dá a vida e vida com abundância. Ele foi preparar um lugar para mim. Mas em isto tudo existe Deus sendo glorificado na morte de Cristo. E nós precisamos entender que até na cruz, até na morte de Cristo, Deus é glorificado e ela acontece para que o Pai seja glorificado. Porque Jesus diz assim no jardim de Getsemane:
Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Era a vontade do Pai que interessava. Era fazer aquilo que Deus queria. Era agradar a Deus. Quando a palavra do Senhor diz que Ele preparou para Ele um povo bem disposto. Quando a palavra de Deus fala que Ele nos chamou e nos trouxe a Ele. Amados irmãos, a glória de Deus que acontece na cruz, a glória da salvação, não é do homem. É de Deus. É em primeiro lugar para Deus. Você diz, mas espera, desse ato maravilhoso, desse ato de redenção, desse ato em que Ele paga o preço pelos meus pecados e eu alcanço salvação, sou salvo, fui resgatado, tenho uma nova vida. Amém, é verdade. Ele morreu em meu lugar, é verdade. Mas amados, Deus foi glorificado nisso. E o ponto alto da cruz é quando o Pai é glorificado e o Filho é esmagado na cruz. Diz a palavra do Senhor em Isaías que o Pai derramou a sua ira contra o pecado da humanidade e esmagou Cristo na cruz e Ele, Pai, foi satisfeito. O preço estava sendo pago. Deus estava sendo glorificado. Aquilo que o pecado tinha feito com a humanidade estava sendo vencido na cruz. A glória para Deus. Nós somos alvo dessa salvação. Nós somos parte dessa salvação. Estamos lá. E se não fosse o sacrifício de Cristo, nós não estávamos salvos. É uma realidade. Ele morreu em meu lugar. É uma realidade. Não foram nem os judeus, nem os romanos, nem qualquer outro. Foi os meus pecados, foi pelos meus pecados. Mas Deus foi glorificado nisso. Mas isso foi para que Deus fosse glorificado. Foi para que, quando Deus ligou em Cristo, e liga em Cristo o pecador condenado ao inferno com o Pai, há glória para Deus. O sangue vertido da cruz do Calvário traz glória ao Pai. Amados, alguma coisa que nós precisamos urgente de entender a este ponto, e eu considero talvez, irmãos, possivelmente, é o ponto que mais difícil nós temos para entender e o mais importante, na minha opinião, é que tudo aquilo que Deus fez e faz, inclusive por nós, e sim, Ele faz coisas extraordinárias por nós. Ele nos ama e faz coisas maravilhosas por nós. Mas em todas essas coisas que Ele faz, e Ele espera ser glorificado em nós. O facto de Ele nos dar a salvação, em facto de Ele nos dar saúde, em facto de Ele nos dar vida, em facto até de Ele nos dar dificuldades e às vezes lutas e coisas para passar, em todas essas coisas Ele deseja, quer e exige que o seu nome seja exaltado e glorificado. E não há outra maneira de nós vermos. Enquanto nós não voltarmos a pôr a glória de Deus em tudo o que Ele faz para a sua glória, e nós deixarmos e tirarmos, pararmos de deixar que o centro do Evangelho somos nós, e voltarmos a dar a glória a Deus em toda a criação, em toda a Escritura, em todo o Evangelho e em tudo o que Ele faz, nós nunca iremos compreender completamente o Evangelho. E a dificuldade vem a seguir quando nós vamos falar sobre o viver hoje para a glória de Deus. Se nós não entendermos que fomos criados para a glória de Deus e deixamos de poder glorificar a Deus por causa do pecado, e nós não entendermos que fomos restaurados a Deus porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para a glória de Deus, e nós nunca vamos conseguir viver para a glória de Deus. Nós nunca vamos conseguir ter uma vida dedicada a Deus. Quando nós falamos de uma vida dedicada a Deus, há alguma coisa que Deus... E nós usamos muito isso. Eu vim aqui para adorar a Deus, eu vim aqui para glorificar a Deus, a minha vida é um altar ao Senhor, mas nunca será um altar completo ao Senhor, nunca será uma vida de adoração, nunca será uma vida que dá glória a Deus, enquanto nós não entendermos que a glória de Deus é exigida, requerida pelo próprio Deus, desde a criação do homem no Jardim do Éden. E a redenção do homem acontece para a glória de Deus também. O assunto da glória de Deus tem sido tão ofuscado por tantas coisas. O nosso eu tem crescido tanto que nós chegamos ao absurdo, ainda na cruz, de achar que todo o Evangelho acontece por minha causa. Irmão,
Você é coroa da criação, eu não vou tirar isso. Claro que não posso tirar isso, está na Bíblia. Você tem a imagem e a semelhança de Deus, os animais não têm. Você pecou, se afastou, foi destituído da glória de Deus. É que diz a palavra do Senhor. Ele enviou o seu filho para morrer em seu lugar, com certeza. Mas em tudo isto, existe uma glória para Deus. Se não me explica uma coisa, irmão, por favor. Combatemos e derrubamos e tentamos derrubar a teologia da prosperidade. Todos somos contra a teoria da prosperidade, não é bíblica, não é verdade, não acontece, não é assim. Agora me explica uma coisa, por favor. Se você é o centro, se você foi criado, como ser humano, para ser o centro do Jardim do Éden, se você foi criado e tudo foi criado à sua volta para si, Cristo morreu na cruz por seu lugar exclusivamente, porquê é que eu não posso conduzir um Mercedes novo? Também. Porquê é que eu não posso ter uma saúde fantástica? Porquê é que eu não posso ter todo o dinheiro do mundo? Porquê é que eu não posso fazer todas as coisas? A lógica que está por trás, irmãos, da doutrina da prosperidade é a ausência da glória de Deus desde o Jardim do Éden e mais ainda na cruz. E quanto nós não entendermos, irmão, tenta seguir, eu vou repetir, tenta seguir o meu raciocínio. Você tirou a glória, se você tira a glória de Deus da criação, você tira a glória de Deus do Calvário. Cristo morre na cruz exclusivamente para você ser salvo. Você é o centro do Evangelho. Eu não estou a dizer que Cristo não morreu na cruz para você ser salvo. Claro que sim. Mas do Pai foi glorificado nisso. Mas se você tirar isso tudo, e você pensar, e você começa a colocar você no centro, e o Evangelho funciona a meu favor, porque é que eu não posso declarar e ter coisas? Porque é que eu não posso secretar e receber coisas? Porque é que eu não posso conduzir um carro novo? Porque é que eu não posso fazer isso, fazer aquilo? Se tudo até agora, que eu conheço das Escrituras é para mim, porque é que eu não hei de receber mais ainda? Porque se tudo até agora funcionou como? E comigo no centro, para mim, para eu ter, deixa eu ter mais um pouco. Deixa eu ter mais um pouco. Os nossos filhos têm um brinquedo, a seguir querem outro, não é? Querem adicionar outro. Depois começam a crescer, começam a querer videogames. Todos os dias querem um jogo novo. Depois acrescenta mais uma coisa. Mas daqui a pouco vão querer carros, não é? Estás pronta? Vai querer o carro, depois vai querer não sei o quê, e vai adicionando. Se você pudesse, você dava? Dava. Se você pudesse dar tudo, você dava tudo, mão beijada? Se você fizesse, você estava a colaborar? Você estava a fazer uma coisa boa? Não. Se nós entendemos, amados irmãos, que nós somos filhos de Deus, Deus nos vai tratar como filhos. E muitas vezes Deus nos dá coisas, irmãos, e nós alcançamos coisas que, na verdade, nós nem devíamos estar desejando determinadas coisas que podem nos afastar de Deus. Agora imagina que a gente tinha tudo que a gente queria. Nós iríamos ficar tão inchados, tão cheios de nós próprios, que a última coisa que nós tínhamos em mente era alguma vez chegar ao pé da cruz e dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Porque nós iríamos ter tudo. O nome de Deus não iria ser glorificado. O nome de Deus não iria ser exaltado. O propósito pelo qual fomos criados tinha-se perdido aí. Irmão, nós chegamos a um absurdo tão grande que nós, se pudéssemos, fazíamos o culto para nós. Nós conseguíamos, nós achámos às vezes, que o culto tem que ser feito num determinado formato, porque é aquilo que eu gosto. Mas o culto não é para nós, irmãos, o culto é para Deus. Você gostou do culto? Que ótimo. Você não gostou? Paciência, ele não foi feito para si. O culto é feito para Deus. A sua vida, você não gosta muito da vida que tem? Irmão, entenda-se com ela, porque a sua vida foi criada por Deus para a glória de Deus. E se você já se rendeu a Deus, Ele é o Senhor da sua vida, Ele fará aquilo que for melhor para si, que pode não parecer aos seus olhos. E o que é melhor para si é quando Deus é mais glorificado e mais exaltado nas nossas vidas. 1 Coríntios, o próximo slide, Tiago, por favor. Falando agora do próximo assunto, que é vivendo para a glória de Deus. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 10, 31 é muito clara. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É mais simples que isto não tem, para não? Ou comer, ou beber, ou fazer qualquer coisa,
fazer para a glória de Deus. Porquê? Sim, mas porquê, irmão? Porquê que eu tenho que comer para a glória de Deus? Eu como porque eu tenho fome. Você deu uma vontade tão grande de glorificar a Deus e você foi cozinhar um camarão e você comeu porque você queria que Deus fosse glorificado no camarão. É isso? É? Não? Foi bacalhau. Deus é mais glorificado, deixa eu ver. A gente vai cozinhar e vai pensar, onde é que Deus é mais glorificado? É no camarão ou no bacalhau? Não, no bacalhau, que nós somos portugueses, irmãos. Onde é que Deus é mais glorificado, afinal? É no Dunkin' Donuts ou no Starbucks? Mas, Isabel, no Dunkin' Donuts, certeza. A Sorinha diz no Starbucks. Irmãos, não dá para entender como é que o meu jeito de comer, o meu jeito de beber, o que eu como e o que eu bebo, sirva para a glória de Deus se eu não entender que a glória de Deus esteve no Éden e passou pela cruz. Irmão, não dá para entender este versículo, não dá para entender porque é que é importante para Deus como é que eu compro, como é que eu posso comer para a glória de Deus, se eu não entender que a célula mais pequena do meu corpo foi criada por Ele para a glória dEle. O problema não está, irmãos, em nós comermos e bebermos para a glória de Deus. O problema é que nós temos que entender que desde a criação, até passando pela salvação da nossa alma, até partirmos para a eternidade e na eternidade, nós somos um ser criado para que Deus fosse glorificado em nós. É por isso que este versículo é tão difícil de entender. O que é que Paulo tem a ver? O que é que tem a ver, Paulo? Pelo amor de Deus. Comer e beber para a glória de Deus. Eu como e bebo porque eu tenho fome e sede. Às vezes até come e bebe sem ter fome, não é? Nem sede. Porquê é que eu havia fazer qualquer coisa que eu faço, eu tenho que fazer para a glória de Deus? A coisa que eu não faço para a glória de Deus, a coisa que eu faço que eu preciso. O problema está que nós não entendemos a essência da nossa criação. Nós entendemos, até lemos, até não estou a dizer nada de novo, irmãos. Tem 2000 anos de escritura exposta. Tem um contexto histórico completo, mostrando que é para a glória de Deus. Já tinha no Éden, como mostrei agora, tem na cruz, mas nós continuamos a querer fazer coisas e vivermos em função de nós próprios. Amados, este versículo não é difícil de entender quando nós percebemos que a mais pequena molécula, membro, o que você quiser pensar do seu corpo, foi criado por Deus para a glória dele primeiro. Não é fácil de entender. Se ele foi criado todo para a glória de Deus, tudo o que esse corpo fizer, que essa mente fizer, que nós fizermos, nós vamos fazê-la para a glória de Deus, mediante os princípios daquele que nos criou. E mais, daquele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós pertencemos a Ele. Por isso, irmão, que eu tanto insisto nisso, aceitar Jesus como Salvador é a coisa mais simples do mundo. Qualquer um sabe que é pecador. Qualquer um percebe que precisa de um Salvador. Aceitar Cristo como Senhor, aí é que está. Aceitou como Salvador e Senhor. Ele agora é o Senhor da nossa vida. Você vive para a glória de Deus duas vezes. Uma porque Ele criou-te para a glória dele, segundo porque Ele te salvou, te redimiu. E agora tu vives para a glória dele. Então o comer e o beber e tudo o resto é feito para a glória do Senhor. É simples. Irmão, o Evangelho não é complexo. Não é tão complicado assim, não. É simples, a gente corta bocados. Você começa a pensar, Deus criou o jardim do Éden para que o homem estivesse bem. Assim que você começa a pôr na cruz, você próprio. Você ofusca a glória de Deus da cruz, você cobre a glória de Deus e começa a pensar só em si. Aí você não entende a vida cristã. Aí você não entende porque você passa por dificuldades, você não entende porque é que você passa por problemas, você não entende porque é que você não pode conduzir um Mercedes novo todos os anos. Eu não tenho nada contra a Mercedes, tem, irmão? Se você quiser comprar uma Mercedes e abençoar a minha vida, irmão, esteja à vontade. Não tenho nada contra a Mercedes. Mas às vezes a gente não entende porque é que acontece assim, porque é que não pode ser de outra maneira, porque é que não pode ser da outra. Porque você vive para glorificar a Deus. E às vezes Deus é muito mais glorificado. O que é que diz Paulo? Em fraquezas, em dificuldades. Não foi o que estudamos a semana passada?
do que Deus é glorificado quando nós temos tudo, porque às vezes a gente até tende a esquecer dele. A gente fica autossuficiente, a gente não dá glória a ele, a gente não vive para a glória dele, a gente vive em função de nós próprios, porque o centro sou eu, porque eu posso tudo o que eu quero. Mas não posso. Eu posso tudo o que ele quer. Porque a glória é para ele. E eu sou o meio dele ser glorificado. Até perdemos a noção de igreja nisto, irmãos. Igreja é os chamados para fora, que nós tanto defendemos, dizemos que as pessoas, é claro que é. E é a revelação da glória de Deus ao mundo. E essa glória não é revelada de carro novo, mas sim de uma vida nova. Essa glória não é revelada porque a gente tem ou deixa de ter, mas por aquilo que Cristo é em nós. Por aquilo que nós fazemos para a glória dele, por intermédio dele em nós. Se você acha que 1 Coríntios 3, 10, 31, que é um versículo que eu uso muitas vezes, você acha que é alguma coisa que eu isolei, que eu consegui tirar para afirmar que Deus tem que ser glorificado em tudo que eu faço? Vamos continuar a ler Colossenses 3, 17. E tudo quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo que você fizer, ou por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você fizer. É uma coisa que quando eu era criança, que eu debati com a minha irmã, nunca mais me esqueceu. Que ela perguntou-me uma vez, tu achas que Deus gosta disso? Uma coisa qualquer que eu estava a fazer. Eu disse, não, Deus não se importa. Isso não importa. Nem era preto, nem era branco, era cinzento. Não faz diferença. Deus não tem nada a ver com isto. Engane o seu irmão. Deus tem a ver até com o ar que você respira, porque até o ar que você respira pertence a Ele. E o facto de você respirar, sem ser para a glória de Deus, é pecado, irmão. Porque isso foi feito para Deus ser glorificado como tudo o resto que Ele fez. Tudo o que Deus colocou na nossa mão para nós usarmos, é para usarmos para a glória dEle. Mas eu tiro proveito disso. Claro que você tira proveito disso. Até você próprio foi criado para a glória dEle. Claro que você tira proveito. Eu não estou a dizer que você tem que ser miserável. Pelo contrário. Eu não estou a dizer que você não pode ter isto ou não pode ter aquilo. Pelo contrário, entenda alguma coisa. Aquilo que te foi colocado na mão para fazer, é para fazer para a glória do Senhor. Aquilo que te foi colocado na mão para ter, é para possuir, para que Deus seja glorificado nisso. A glória é para Deus. O centro é o Senhor, não somos nós. O centro é Deus de todas as coisas. Próximo versículo, 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. É sério, não é? Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence e poder para todo sempre. Amém. Mais um texto que nos mostra que Deus tem que ser glorificado em tudo. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para quê? Para que em tudo eu seja mais bem sucedido. Para que em tudo eu me sinta melhor. Para que em tudo seja para mim. Não. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. No que você fizer, seja o que for que você faz, não é para que você se sinta melhor, é para que Deus seja glorificado. Você diz assim, mas onde é que fico eu? Você vai ficar melhor, irmão, se Deus for glorificado. Você foi criado para dar glória a Deus. Quanto mais você der glória a Deus, mais o propósito para o qual você foi criado está mais completo. Melhor você está. Não o faça pelo facto de você se querer sentir melhor. Pelo amor de Deus, não faça. Isso é pecado, irmão. Faça com o objetivo de dar glória a Deus. E não se preocupe consigo. O que é que a palavra do Senhor diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Porque uma vez que você busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas estão lá.
Porque quando você é criado, você foi criado para a glória de Deus. Quando você foi salvo para glorificar a Deus. Uma vez salvo para a glória de Deus, uma vez criado para a glória de Deus, uma vez salvo para a glória de Deus. Quando você glorifica a Deus, você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado. Você está completo em si. Porque você está a cumprir aquilo para o qual você foi criado. Meus amados, quanto a mim, isto é simples. Eu não vejo nada de muito complicado nisto. O que eu vejo de complicado é a igreja nos dias de hoje não entender isto e não fazer isto. Eu sei, não, mas como é que eu não faço isto? Irmão, é tanto minha vontade, é tanto o meu desejo, é tanto o que eu quero, que nós temos transtornado o próprio Evangelho, até da forma que nós apresentamos o Evangelho a alguém. Vem para Jesus, que Jesus vai fazer coisas para ti. Não, irmão, não. Vem para Jesus, que Deus vai fazer coisas para Ele em ti. Mas não é a mesma coisa, não, irmão, é tão diferente. O foco do Evangelho é Deus. A glória é para o Senhor. A exaltação é para o Senhor. O objetivo é Deus ser exaltado e glorificado sobre esta terra. O facto de você cultuar é para Deus ser exaltado. Irmão, o absurdo tem sido tão grande que nós conseguimos nos dias de hoje, e precisamos, irmãos, urgente, voltar a estes 5 princípios da reforma e muitos outros. Urgente, nós precisamos de voltar ao verdadeiro Evangelho, ao que está escrito. Irmãos, o absurdo é tão grande que a gente ouve no culto. Eu vim ao culto para ser abençoado. Irmão, você não veio ao culto para ser abençoado. Se você veio, você errou. Você vem ao culto para dar glória a Deus. O foco do culto não é você, é Deus. Você veio para adorar. E vocês, irmão, mas na minha experiência cristã, quando eu vou ao culto para adorar, eu volto para trás feliz, irmão, amém, é consequência. Ainda bem que você volta. Você volta quando você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado. Claro que você volta para casa feliz. Mas o culto é um serviço, é algo. Como é que se diz em inglês, irmãos, culto? Service. Nem precisa nem buscar no original. Pensa a palavra em inglês. É um serviço. O culto racional, o que é diz a palavra do Senhor? É o serviço prestado a Deus. Mas se você vem com a intenção de você ser cheio de si próprio, a gente vai ter que trocar a mensagem do Evangelho, a gente vai ter que trocar os hinos que a gente canta, a gente vai ter que trocar todas as coisas. E lamentavelmente ao longo dos anos, irmãos, tem-se vindo trocando até os hinos. Hinos que deviam falar da glória de Deus, hinos que deviam falar da exaltação de Cristo. E falam de mim, o que eu vou ter, o que eu vou receber, o que eu preciso. A pregação é um monte de frases colocadas numa determinada ordem para que eu me sinta bem e seja para mim, e vou receber isto, e vou receber o outro, e vou receber o tal, e não sei o quê. Um conjunto de coisas hoje, irmãos, que nós precisamos urgente, de acertar os nossos ponteiros com Deus e começar a dar glória. Diz a palavra do Senhor que eles deram mais glória à criatura do que ao Criador. Diz a palavra do Senhor, é isso que tem acontecido hoje, irmãos. Nós temos tirado o lugar que pertence a Deus, a glória de Deus, e temos trocado pela nossa glória, que até queremos que o culto seja para nós. Nós queremos que os hinos cantados venham encher o meu ego, as coisas que o pregador vai dizer, vai-me satisfazer a mim. Amados irmãos, isto é para Deus, isto é santo, isto não venha profanar com os seus desejos, não venha profanar o lugar santo, a pregação da palavra, os hinos que são cantados, não venha profanar este lugar, não é por o lugar em si, mas o corpo de Cristo, com os seus desejos materiais ou os seus desejos vulgares do mundo, e venha para aqui e queira que tudo funcione a seu favor, porque não existe isso. Isso é profanar o que é sagrado. Fomos salvos, fomos redimidos, criados primeiro e depois salvos e redimidos pelo sangue de Jesus para vivermos uma vida de santidade que glorifica a Deus e tem como objetivo único dar glória a Deus. E tudo que venha, que não seja para dar glória a Deus, é profano. É profano. Traz para dentro do corpo de Cristo os desejos materiais, humanos, egocêntricos do homem.
na pregação da palavra. Não, amados. Voltemos àquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus, em que o Filho veio para agradar o Pai. Até Jesus disse, o Pai está comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele deu a sua vida, ele agradou ao Pai. Ele disse, Pai, no jardim do Getsemane, o seu suor se tornava em gotas de sangue. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Senhor, Pai, está difícil. Pai, não consigo. Se possível, passa de mim. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Irmão, como é que são as nossas orações? Quanto de eu nós conseguimos falar? Há dias estava a falar com uma pessoa, eu não me recordo. Não me recordo direito. E a pessoa falou. E eu disse, você sabe quantas vezes você repetiu a palavra eu nessa frase? E eu e a mim. Você está tão preocupado consigo próprio. Você não vai a lado nenhum. Irmão, para de preocupar contigo, preocupa-te com Deus. Te garanto, irmãos. Sabe porquê é que te garanto? Porque não sou eu que inventei. Porque a Escritura mostra. Começa a te preocupar com Deus ser glorificado e esquece quem tu és, esquece a tua posição, esquece o que tu pensas, esquece o que tu desejas, esquece porque não presta. Preocupa-te em que Deus seja glorificado até do jeito que tu comes e bebes. Preocupa-te com a glória de Deus. Deixa o que tu pensas, deixa o que tu queres, deixa o que tu és, deixa os teus sonhos e os teus projetos. Preocupa-te em viver uma vida onde Deus é glorificado. E o resto, Deus cuidará, irmão. Deus cuidará. Entendemos tão bem, irmãos, entendemos tão bem, temos tanta facilidade em entender que Abraão e Sara deveriam ter esperado pelo filho da promessa, correto? Todos entendemos bem que ele não deveria ter tido o filho com a escrava, está certo? Tu, irmão, entende isso claramente? E você diz, mas ele apressou as coisas, ele mudou as coisas. Se ele sabia, Deus tinha dito que ele ia ter um filho? Tinha. Deus mandou ter um filho com a escrava? Não. O que é que era para ele fazer? Era para esperar com Sara? Era ou não era? Era. Mas Sara está velha, não dá. Vocês, o que é que isto tem a ver com a glória de Deus? Simples, irmão. Você foi chamado para viver para a glória de Deus. Você aceitou? Entendeu? Agora para de tentar dar as voltas. Para de tentar fazer outra coisa. Para de tentar fazer coisa que dá mais jeito para ti. Vive para a glória de Deus. Interessa-te só com uma coisa, dar glória a Deus. Da maneira que você veste, da maneira que você anda, da maneira que você caminha, da maneira que você se conduz, da maneira que você se comporta. Em todas as coisas, preocupa com a glória de Deus. E deixa o resto. Está velha, dizia Abraão, está muito velha, já não pode ter filho. Teve filho, teve. Você olha para a sua vida e não, mas está quase a acabar, não dá mais, porque tenho aquele problema que eu tenho que resolver e tenho outro, e não sei como é que eu vou fazer acolá e tal. Esquece. Esquece. Deixa com Deus. Dá glória a Deus só. Make sure que em tudo que tu fazes, Deus é exaltado e glorificado e Ele é o primeiro lugar. A razão pela qual foste criada, cumpre-a. E deixa o resto. Confia no Senhor, descansa no Senhor, deixa para lá. Mas eu assim nunca mais vou alcançar aquilo que eu tanto desejo. Não é problema, irmão. Porque daqui a 100 anos, nada dessas coisas vão fazer diferença. A não ser que algum de vocês viva mais que 100 anos. Daqui a 200 anos, de certeza que nenhuma dessas coisas vai fazer diferença. Nenhuma. Só vai fazer diferença uma coisa. É quantos minutos desta vida tu viveste para a glória de Deus. É quanta coisa tu fizeste onde Deus foi glorificado e honrado. Irmão, tão facilmente a gente fala frases das quais não fazem sentido nenhum na prática na nossa vida. Quer ver uma? A mim interessa-me é a eternidade. Lá é que eu vou morar para todo sempre. Primeiro, Deus. E depois na prática, nas coisas mais simples da nossa vida, a gente toma decisões, faz coisas, direciona-se, passa um dia inteiro sem se preocupar com nada do que a gente falou e disse. Andou e caminhou, decisões que tomou. E poucas delas, muitas vezes poucas delas, irmãos, nós fizemos para Deus ser glorificado e honrado. Ou nós nem sequer paramos para pensar, é Deus glorificado nisto? E deitamos à noite a cabeça no travesseiro e dormimos. E nem aí nós pensamos o que é que neste dia eu cumpri o meu propósito. E já estamos a pensar nos planos do dia seguinte.
E às vezes até alcançamos coisas. Coisas que não têm valor. Coisas que não têm valor eterno. E as coisas de valor eterno são aquelas onde Deus é glorificado. Amados irmãos, não basta nós entendermos esta noite, e eu tenho certeza que isto ficou claro, porque de verdade, de todo o meu coração, que é das coisas mais claras das Escrituras, para mim, no meu entendimento, é a glória de Deus. A glória de Deus está em toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, em cada detalhe que a palavra de Deus fala, você consegue ver Deus sendo glorificado em cada coisa, ou Deus não sendo e havendo o juízo e a ira de Deus sobre o pecador. Para mim, a glória de Deus está de Gênesis a Apocalipse, em cada versículo, em cada momento da Bíblia. Se eu tirar essa glória toda de Deus, das Escrituras, eu fico com um conjunto de histórias e de doutrinas em que, se o centro não for Deus, elas não fazem sentido. Não me faz sentido Paulo e Silas estarem sendo apedrejados na prisão, se não for que Deus estava sendo glorificado em cada coisa que acontecia. Não faz sentido para mim Paulo ter naufragado e se Deus não estava sendo glorificado naquele momento e aquilo não era para a glória de Deus. Não me faz sentido Jó ter sido duplamente, recebido o dobro dos bens, se isso não era para a glória de Deus. Não me faz sentido Abraão ter muitos bens se eles não eram para a glória de Deus. Não me faz sentido nada João ter recebido as revelações extraordinárias dos céus se isso não fosse para a glória de Deus. Não me faz sentido Jesus ter morrido na cruz, se o Pai não foi glorificado nisso. Não me faz sentido nós irmos morar no céu se isso não contribuir para que Deus seja glorificado também. Não me faz sentido ser cristão e viver nesta terra se Deus não for glorificado em cada coisa que eu fizer. Você tira a glória de Deus das Escrituras, você tirou tudo, você despiu o livro sagrado de tudo que era importante. Se você tirar a glória de Deus da sua vida, Deus sendo glorificado em cada minuto da sua vida, a sua vida é vazia, é um fardo, não presta. Até o cristianismo se torna um fardo se Deus não for glorificado. Se você não viver com o entendimento de que Deus tem que ser glorificado em cada coisa que você faça, o cristianismo é um fardo. O cristianismo passa a ser um conjunto de regras que você tem que obedecer e você não aguenta de jeito nenhum. Mas se você viver para a glória de Deus, o cristianismo é o meio pelo qual Deus é glorificado em si, porque de outra maneira não era, porque o seu pecado não lhe permitia. Se você não entender e não viver para a glória de Deus, o cristianismo é um fardo. Entenda isto, pelo amor de Deus. O cristianismo é um fardo. Por que é que eu tenho que carregar esta cruz? Ou você não entendeu que Jesus mandou carregar a cruz? Por que é que eu tenho que fazer isto? Por que é que eu tenho que passar por isto? Por que é que eu não posso fazer o que os outros fazem? É um fardo. Mas se você o fizer cumprindo o propósito para o qual você foi criado, você encontra prazer e satisfação em ser um cristão. E não precisa de carro novo. Se Deus der.